A Crítica na TV. Mais de 30 mil são prejudicados no concurso da Censa e Defensoria Pública do Estado decide entrar com uma ação contra a Prefeitura de Manaus. Nada de papel. Detran vai usar a tecnologia para multar motoristas infratores. Na Câmara dos Vereadores, novo plano diretor de Manaus deve começar a ser analisado amanhã. Plano que não prevê nenhuma ação de combate à cheia. Enquanto isso, milhares de famílias atingidas estão entregues à própria sorte. Tem também a rotina de treinos da campeã olímpica Maureen Maggi. Ela que foi ouro em Pequim quer repetir o feito em Londres. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A Defensoria Pública do Estado vai entrar com uma ação coletiva contra a Prefeitura de Manaus por causa dos problemas no concurso da Secretaria Municipal de Saúde. Dos 70 mil inscritos, mais de 32 mil foram prejudicados e novas provas serão realizadas no próximo domingo. Nair procurou a Defensoria Pública para saber se tem direito ao ressarcimento da Prefeitura. Ela gastou quase R$600 para participar do concurso da Censa e teve muitos transtornos com o cancelamento. Eu não tenho mais como fazer a prova, porque domingo eu já tenho um agendamento em Belém do Pará. Eu tenho agendamento em Belém do Pará e logo depois, no próximo, estarei em Macapá. Espero fazer a prova também lá. Ela foi orientada a esperar. A Defensoria Pública vai entrar com uma ação coletiva contra a Prefeitura de Manaus. Para ter direito ao ressarcimento, é preciso ter todos os comprovantes de gastos. Não é preciso ir a nenhum órgão. A Defensoria disponibilizou um e-mail para que o candidato acompanhe o processo. O importante é afirmar que, num procedimento coletivo dessa natureza, a autora da ação é a Defensoria Pública. Então, os candidatos prejudicados não precisam iniciar uma busca desenfreada pela Defensoria, porque uma ação que vai provavelmente vai ser proposta, ela não vai demandar o registro dessas pessoas, ou seja, as pessoas que posteriormente forem beneficiadas, elas poderão se habilitar após o trânsito em julgado. O secretário municipal de administração explicou que as provas de nível fundamental e superior que iam ser aplicadas à tarde tinham questões iguais ao do exame realizado na manhã de domingo. 11 salas com candidatos de nível médio também tiveram problemas. Os mais de 32 mil candidatos prejudicados vão poder refazer a prova no dia 3 de junho. O secretário disse ainda que a responsabilidade pelo concurso é da empresa contratada. Se lá na frente for comprovado que houve uma negligência de fato e que isso trouxe um grande prejuízo não só aos candidatos que participam do concurso, mas como também a imagem da Prefeitura, que nós devemos preservar em razão dos 15 concursos que nós realizamos, certo? Isso vai ser tomada uma decisão administrativa, sim. Bem, amanhã a empresa responsável pela realização do concurso deve anunciar os novos horários e locais das provas para os candidatos que foram prejudicados. E o Conselho Universitário da UFAM decidiu hoje pela suspensão do calendário acadêmico aplicado desde o dia 17 de maio, data em que foi anunciada a greve dos professores, o que significa que provas e aulas realizadas nesse período não têm validade. O calendário acadêmico da Universidade Federal do Amazonas só deve ser discutido quando a greve acabar, o que ainda não tem data prevista. E motoristas infratores multados de uma forma muito mais rápida e eficiente. Isso será possível graças a um novo equipamento lançado hoje pelo Detran. É o talonário eletrônico que começa a funcionar dentro de 2 meses. Os antigos talões de multas no papel, preenchidos à mão e depois passados ao computador, estão com os dias contados. Eles vão ser trocados por este tipo de equipamento eletrônico. O agente de trânsito vai poder consultar as informações do condutor e do veículo em tempo real, através da internet. E a multa sai impressa na hora. O Amazonas é o terceiro a utilizar esse sistema. Uma tecnologia que elimina processos. Eu vou eliminar, dentro de processos, a digitação, eu vou eliminar aí várias fases por onde a multa tramitaria. Mas
Mas ainda falta a validação no Conselho Nacional de Trânsito e por isso só deve começar a funcionar em 60 dias. Os custos para a implantação do novo sistema é de R$60 mil por mês. Em contrapartida, o Detran garante que vai tornar as cobranças das multas mais rápidas e seguras, reduzindo ainda os riscos de fraude. Por exemplo, for um veículo com licenciamento em atraso, uma pessoa dirigindo fora da sua categoria, uma pessoa dirigindo sem carteira nacional de habilitação, ele é quase obrigado a efetivar e finalizar a lavratura do auto de infração eletronicamente. Por quê? Porque senão isso irá para um sistema de estatística nosso, através de relatórios, e eles poderão ser punidos em função disso. E depois de ser pressionada pelos motoristas dos executivos, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos fez novas mudanças no trajeto dos ônibus do centro da cidade. As alterações começaram a valer hoje. Agora eles vão pela Avenida Epaminondas, seguem até a Rua 10 de Julho para chegar à Avenida Getúlio Vargas. E a partir de quinta-feira, depois de amanhã, vai ser a vez dos ônibus articulados e biarticulados convencionais mudarem de rota na área central. Agentes da SMTU e do Manaus Trans vão estar nos locais para orientar os motoristas. O corpo de um homem foi encontrado no Igarapé do Mindu por crianças e um cachorro. A vítima não foi identificada e estava algemada com marcas de tiros e sinais de enforcamento. Um homem de 22 anos foi detido por tráfico de drogas no conjunto Mundo Novo. Policiais militares da 6ª SICOM chegaram até ele depois de uma denúncia. Uma moto também foi apreendida e um adolescente detido. Procurado pela polícia, acabou preso por moradores na Constantino Neri depois de assaltar 2 pessoas. Ele já era conhecido na região e costumava agir nas paradas de ônibus. O bandido, de 18 anos, foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, no bairro de Flores. 2 pessoas ficaram feridas durante um tiroteio entre traficantes no bairro Mauazinho. A repórter Mariana Paraguaçu tem as informações. Mariana. Foram 2 homicídios em poucas horas aqui no bairro Mauazinho. Em um dos casos, um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto com uma perfuração no beco Gilberto Mestrinho. O outro caso foi aqui na Avenida Real. Um homem encontrado morto com 2 tiros. A polícia ainda vai investigar os casos, mas a suspeita é que haja envolvimento com o tráfico de drogas. Mariana Paraguaçu para o A Crítica na TV. Atenção, nação vermelho e branca, o Festival de Parintins deste ano está ameaçado. O garantido parou os trabalhos no galpão. É que os recursos do Bumbá foram bloqueados pela Justiça do Trabalho. O anúncio da paralisação foi feito pelo presidente Telo Pinto. Segundo ele, mais de R$1 milhão foram bloqueados pela Justiça do Trabalho por causa de dívidas com o INSS e Imposto de Renda. Nós sofremos um bloqueio desde o dia 10 de maio, um bloqueio judicial da ordem de R$1.300.000, aonde viabiliza todo e qualquer trabalho artístico garantido para 2012. Com 2 meses de salários atrasados, os trabalhos de galpão estão parados. A agremiação busca o parcelamento da dívida, mas afirma que o problema pode comprometer o festival folclórico. Se nós não recebemos esses recursos, está viabilizada a apresentação do garantido no 47º Festival Folclórico de Parintins. E caso Quinteto Fantástico, o governador Omar Aziz conversou hoje à tarde em Brasília com o correspondente de A Crítica, o jornalista Antônio Paulo, e revelou que ainda não teve acesso ao relatório da comissão criada por ele para investigar o quinteto. Segundo Omar, mesmo que a conclusão seja favorável aos delegados, ele buscará um caminho jurídico para afastar os 5 iluminados dos quadros da Polícia Civil. O governador está em Brasília desde ontem, quando a comissão concluiu o relatório, e deve retornar ao Amazonas hoje à noite. A decisão oficial sobre o quinteto deve ser tomada só amanhã. Mais detalhes sobre o caso e a opinião de Omar sobre o posicionamento da Justiça, que acabou favorecendo o grupo de delegados, você confere amanhã no Jornal A Crítica. E o plano diretor foi liberado para análise pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Isaac Tayá. Enquanto esse projeto começa a caminhar, a CPI da água volta a enfrentar dificuldades para seguir em frente. O dia na Câmara começou com uma reunião a portas fechadas entre os vereadores e o presidente da Casa. O principal assunto,
plano diretor. Isaac Tayá garantiu que amanhã o plano vai ser deliberado. A novidade é que o presidente decidiu que todos os vereadores vão participar das comissões que vão analisar o documento. Todos os vereadores vão participar. Os 37 vereadores vão compor as setoriais de uma forma genérica, e isso é uma forma de nós colocarmos a democracia aberta para todos os vereadores. Todos são responsáveis por mais de 10 anos da cidade de Manaus. Esse foi o nosso entendimento. Finalmente, parece que o plano diretor vai caminhar. Já a CPI da água, a comissão continua esperando a cópia do contrato da Manaus Ambiental com a prefeitura. Ele deveria ter chegado na manhã de ontem, mas ao invés disso, a empresa enviou para a Câmara um comunicado dizendo que não iria disponibilizar o documento até que ele fosse publicado no Diário Oficial. Agora o caminho é as vias judicial, né? A Água da Amazonas tem que nos fornecer esse contrato, porque a comissão está trabalhando tecnicamente. Nós precisamos ter esse contrato para que a gente possa saber o que realmente aconteceu. De acordo com o presidente da CPI, mesmo sem ter analisado o contrato, a comissão já deve divulgar amanhã o dia em que as 3 primeiras pessoas convocadas vão depor. Amanhã nós vamos já marcar a data para ouvir mais pessoas. Já tivemos a reunião ontem com os técnicos, já nos balizaram tudo. E acredito que na próxima terça ou quarta-feira já vamos começar a ouvir as pessoas na casa. A cópia do contrato da Manaus Ambiental com a Prefeitura chegou à Câmara no início da tarde. A partir de amanhã, os vereadores começam a apresentar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina os investimentos, as ações e os gastos da Prefeitura. Cheias, previsões não são otimistas. O Rio Negro deve continuar subindo até junho. Por isso mesmo, os problemas de quem convive diretamente com a enchente não devem acabar tão cedo. E o que é pior, em alguns locais alagados de Manaus, moradores continuam esperando por uma ajuda que está demorando a chegar. O cruzamento das ruas São Pedro e Boa Esperança, no bairro Crespo, já foi tomado pela água do Igarapé do 40, que transbordou com a cheia deste ano. Andar no local virou um desafio, só usando essas pontes, que foram construídas pelos próprios moradores. Muitos se disponibilizaram mesmo a fazer para não ter que essa água podre, né, da forma que está, entrar dentro das residências. A água já subiu tanto que está invadindo casas que nunca tinham sido atingidas por uma cheia. Os moradores desta residência chegaram a levantar os móveis e construir passarelas, mas desistiram de ficar no local e foram embora. Dona Sônia também pensa em fazer a mesma coisa. A Defesa Civil esteve no local, mas não garantiu que ela receberia algum tipo de auxílio. Eles entraram aí, eu levei eles até lá, mas não sei por que eles não cadastraram, não sei por quê. A principal reclamação por aqui é que a Defesa Civil está demorando demais para prestar ajuda. E sempre que procuram um órgão, só ouvem desculpas. Só venho aqui, olha, está liberando a madeireira, não é questão, não é nossa, é a madeireira que está liberando. E essa madeireira nunca libera essas madeiras para a gente. Bem, a Defesa Civil do município confirmou que foram feitas visitas ao local, mas só foram avaliados apenas os casos mais urgentes. As equipes devem voltar para fazer uma nova avaliação das necessidades dos moradores. Saiu o resultado do último concurso para conselheiro tutelar da capital. A participação da comunidade foi tímida. Candidatos acreditam que isso é reflexo das confusões que marcaram todo o processo. Os conselheiros tutelares têm a missão de resguardar os direitos de crianças e adolescentes, uma tarefa nada fácil, que requer tempo, vontade e responsabilidade. A escolha desses representantes é feita em 2 etapas, uma prova escrita de nível médio e também por voto direto. Mas o pleito parece não ter despertado o interesse da população. Dos mais de 1 milhão de eleitores em Manaus, apenas 33 mil foram às urnas neste fim de semana, um número considerado normal para a coordenação da eleição, já que o voto nos conselheiros não é obrigatório. Nós consideramos um número razoável, até porque realmente quem foi votar são pessoas que estão envolvidas e que conhecem realmente o processo e o papel do conselheiro tutelar dentro da comunidade. Os conselheiros tutelares que tentavam a reeleição dizem que o processo esvaziado foi um reflexo de todas as confusões e mudanças envolvendo a escolha. Eles reclamam que a prova escrita foi uma manobra para deixá-los de fora
e uma retaliação ao trabalho que vinham desempenhando. Ele não está mais apoiando aquela pessoa que não se sabe nem de onde veio, caiu de paraquedas na zona rural de Manaus e está querendo o voto dos comunitários. E não é assim que funciona. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que coordena a eleição, discorda. Eu acredito que foi a vontade da comunidade, da sociedade, né? Eles que elegeram, a parte do CMDCA era de nivelar. E nós fizemos isso com o edital e com a prova. Agora, a eleição, de fato, quem escolhia era a comunidade, era a sociedade, e eles que disseram quem que eles gostariam que ficasse como conselheiro, como defensor do direito da criança e do adolescente dentro da sua comunidade. Para o coordenador dos conselhos tutelares, a eleição foi recheada de erros e deveria ser cancelada. Assim como foi cancelado a prova da Censa, assim como foi cancelado a prova da Guarda Metropolitana, nós pediríamos que a população se manifestasse, sim, contra um pleito fraudulento, por quem deveria, inclusive, fiscalizar o próprio processo, e revoltante saber que a criança e o adolescente não teve a sociedade como mãe para a escolha dos seus representantes. Bem, os 45 novos conselheiros tutelares e os suplentes serão empossados no dia 1º de julho. Esporte. A campeã olímpica do salto em distância é brasileira. Malrin Maggi foi ouro em Pequim e quer repetir o resultado em Londres. Nós acompanhamos o treino dela com exclusividade lá em São Paulo. Confira. Malrin Maggi já pode se considerar uma veterana nas Olimpíadas. A primeira vez que disputou os Jogos foi há 12 anos em Sydney, na Austrália. A prova de destaque da atleta é o salto em distância. Nos Jogos antigos, o salto em distância já era disputado como parte do pentatlo. Quiônias de Esparta foi o que conseguiu pular mais longe, 7 metros e 5 centímetros. Mas hoje, se alguém quiser bater o recorde mundial, tem de pular o equivalente a 5 carros. As mulheres só começaram a saltar nas Olimpíadas em 1948, que também foi em Londres. Malrin poderia ter ido a mais jogos, mas em 2003 foi punida por doping. A substância proibida estava num creme de depilação que a atleta usou. Logo depois veio a gravidez. Em 2008, Malrin se superou e trouxe o ouro para o Brasil. Para conquistar o ouro nas Olimpíadas de Pequim, a Malrin Maggi teve que saltar essa distância aqui, 7 metros e 4 centímetros. Isso corresponde a mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos de uma pessoa comum. E cada centímetro faz toda a diferença. A segunda colocada em Pequim perdeu para a brasileira por apenas 1 centímetro. Aquela vitória foi dedicada para a filha Sofia. O bicampeonato em Londres pode ainda ser um sonho, mas não vai faltar vontade para torná-lo real. É uma responsabilidade boa. O peso eu não sei, não vou encarar isso como peso, porque eu vou chegar lá querendo ser campeã da mesma maneira que eu cheguei em Pequim. Então, o peso vou deixar para as adversárias, não para mim. E se a experiência e a determinação contam pontos, Malrin vai chegar bem preparada em Londres. A gente sabe que Olimpíada é diferente, né? Tudo que cerca a competição acaba influenciando no teu desempenho naquele dia. E a Malrin já provou que ela é capaz de lidar bem com essas coisas externas e fazer grandes saltos nos momentos mais importantes ou no momento mais importante, como numa final olímpica. Ela pode chegar ainda mais longe. No maior salto, ela já alcançou a marca de 7 metros e 26 centímetros. Se depender da confiança... Pode esperar com muita garra. Eu vou estar dentro da pista com muita garra, muita determinação, muito foco, brigando pelo bicampeonato, defendendo o meu título. E a gente vai estar aqui torcendo, né? Boa sorte para ela. Bem, hoje começa a 5ª edição da Fazenda. Como será que fica a vida do vencedor? O que muda na rotina dele? O dinheiro realmente transforma o dia a dia do ex-peão? Com a palavra, os 4 últimos ganhadores do reality show. Karina Martins!
naquele momento, quando o Brito falou, é a vencedora, nossa, só faltei explodir lá, quase que explodir junto com aquelas coisinhas que caem do teto. Depois de uma experiência como essa, a vida muda. O modelo Daniel Bueno, vencedor da 3ª edição de A Fazenda, era conhecido no mercado da moda. Passou a ser famoso também entre o grande público. Daniel Bueno! Depois de sair de A Fazenda, Daniel oficializou o casamento com a dentista Adriana Schrank, com quem tem 2 filhos. O modelo gaúcho ganhou R$2 milhões no programa. Uma parte foi investida no conforto da família. Consegui sair do aluguel graças à Fazenda, né? Então, e consegui comprar meu apartamento. Eu continuo com o mesmo carro. Antes de entrar na Fazenda, eu tinha comprado um carro, continuo com esse mesmo carro. Eu não sou um cara consumista, assim. Joana Machado, a grande vencedora da Fazenda. Joana Machado foi a última vencedora do reality show. O desempenho valeu um convite para o programa Legendários, onde trabalha até hoje. Joana também ganhou R$2 milhões e, assim como Daniel Bueno, gastou com moderação. Comprei meu apartamento, então tem um dinheirinho que tá lá no banco rendendo, enfim. Eu posso tem o dinheiro do carro também que eu vendi, dei um para minha mãe e o outro eu vendi. Então que eu posso me dar o luxo de fazer algumas coisinhas que antes eu não podia. Começa com o primeiro vencedor de A Fazenda foi o artista Dado do Labella. Na época, o prêmio era de R$1 milhão. Ele investiu uma parte na carreira musical, gravou um CD. Dado não abandonou a televisão. Atualmente faz parte do elenco da novela Máscaras, da Rede Record. A minha é a sua. Quê? A minha é a sua. A sua é a minha. O mais importante para mim, assim, lá dentro não foi o prêmio, não foi essa coisa material em si. Foi, para mim, a oportunidade, primeiro, de viver essa experiência. A outra vencedora do reality show foi a atriz Karina Bach. Mudança financeira para Karina Bach não houve, porque ela doou todo o dinheiro do prêmio para um projeto social que cuida de crianças carentes aqui em São Paulo. Você estava me falando que o que mudou foi a sua imagem com o público. Que tipo de mudança foi essa? Olha, o que eu acho que o que eu mais senti é, primeiro, o carinho do público aumentou muito. As pessoas que tinham uma imagem da Karina mulherão e passaram, acho que, me conhecer mais como pessoa mesmo. 2 meses depois da vitória, Karina se mudou para a Espanha, onde morou por 1 ano e meio. Voltou ao Brasil e é apresentadora em um canal de TV a cabo. Aos peões que entram hoje em A Fazenda, Karina recomenda que aproveitem esse período para, como ela, usufruir de um outro prêmio, o amadurecimento. A gente passa a saber lidar melhor com a gente mesmo. Para mim foi maravilhoso. A 5ª temporada de A Fazenda estreia hoje, depois da novela Vidas Opostas. Não perca! E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.